O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Markandeya Samasya Parva. Capítulo 210. 5 elementos maiores. Autodomínio. Markandeya continuou: ó Bharata, o Brahmane, assim interrogado pelo caçador virtuoso, retomou novamente este discurso tão agradável para a mente. O Brahmane disse: ó o melhor dos que estimam a religião, é dito que há 5 grandes elementos. Descreva para mim integralmente as propriedades de todos os 5. O caçador respondeu: terra, água, fogo, ar e céu todos têm propriedades que se sobrepõem umas às outras. Eu as descreverei para ti. A terra, ó Brahmane, tem 5 qualidades, a água 4, o fogo 3 e o ar e o céu juntos têm 3 também. Som, toque, forma, odor e gosto. Essas 5 qualidades pertencem à terra, e som, toque, forma e gosto, ó Brahmane austero, são descritas para ti como as propriedades da água, e som, toque e forma são as 3 propriedades do fogo. E o ar tem 2 propriedades, som e toque, e o som é a propriedade do céu. E, ó Brahmane, essas 15 propriedades inerentes aos 5 elementos existem em todas as substâncias das quais este universo é composto. E elas não são opostas umas às outras, elas existem, ó Brahmane, em combinação apropriada. Quando todo este universo é jogado em um estado de confusão, então todo ser corpóreo na plenitude do tempo assume outro corpo. Ele surge e perece na devida ordem. E lá estão presentes as 5 substâncias elementares das quais todo o mundo móvel e imóvel é composto. O que quer que seja perceptível pelos sentidos é chamado de vyapta, cognoscível ou compreensível, e o que quer que esteja além do alcance dos sentidos e pode somente ser percebido por suposições é conhecido como avyakta não vyakta. Quando alguém se empenha na disciplina de autoexame, depois de ter subjugado os sentidos que têm eles próprios ação objetiva nas condições externas de som, forma, etc., então ele vê o seu próprio espírito permeando o universo e o universo refletido nele mesmo. Aquele que está ligado ao seu karma anterior, embora hábil na sabedoria espiritual mais elevada, está ciente apenas da existência objetiva da sua alma, mas a pessoa cuja alma nunca é afetada pelas condições objetivas em volta nunca está sujeita a males, devido à sua absorção no espírito elementar de Brahma. Quem tem vencido o domínio da ilusão, suas virtudes valorosas consistindo na essência da sabedoria espiritual, se dirige ao esclarecimento espiritual que ilumina a inteligência dos seres sensíveis. Tal pessoa é intitulada pelo Espírito Onipotente Inteligente como alguém que é sem início e sem fim, existente por si mesmo, imutável, incorpóreo e incomparável. Isso, ó Brahmane, que tu me perguntaste é apenas o resultado da autodisciplina. E essa autodisciplina só pode ser adquirida por subjugar os sentidos. Não pode ser de outra maneira. Céu e inferno ambos dependem dos nossos sentidos. Quando subjugados, eles levam ao céu; quando indutados, eles levam à perdição. Essa subjugação dos sentidos é o meio mais elevado de alcançar luz espiritual. Nossos sentidos estão na raiz causa do nosso avanço espiritual, como também na base da nossa degradação espiritual. Por se entregar a eles uma pessoa sem dúvida contrai vícios, e por subjugá-los ela alcança a salvação. A pessoa autocontrolada que adquire domínio sobre os 6 sentidos, inerentes à nossa natureza, nunca é maculada pelo pecado, e por conseguinte o mal não tem poder sobre ela. O ser corpóreo do homem é comparado a uma carruagem, sua alma a uma auriga e seus sentidos a cavalos. Um homem habilidoso dirige por toda parte sem confusão, como uma auriga calmo com cavalos bem domados. É um motorista excelente aquele homem que sabe como manejar pacientemente as rédeas daqueles cavalos selvagens, os 6 sentidos inerentes em nossa natureza. Quando os nossos sentidos se tornam ingovernáveis como cavalos na estrada, nós devemos refreá-los pacientemente, pois com paciência sem dúvida conseguiremos o melhor deles.
Quando a mente de um homem é dominada por algum desses sentidos agindo sem controle, ele perde a razão, e se torna como um barco atirado por tempestades sobre o grande oceano. Os homens são enganados pela ilusão ao esperarem colher os frutos daquelas 6 coisas, cujos efeitos são estudados por pessoas de discernimento espiritual, que assim colhem os frutos da sua percepção clara. Capítulo 211. Guna. Markandeya continuou. Ó Bharata, após o caçador explicar esses pontos abstrusos, o Brahmani com grande atenção perguntou novamente a ele acerca desses tópicos sutis. O Brahmani disse: descreve realmente para mim, que agora te pergunto devidamente, as respectivas virtudes das qualidades de Sattva, Rajas e Tamas. O caçador respondeu: muito bem, eu te direi o que tu perguntaste. Eu descreverei separadamente as suas respectivas virtudes. Ouve. Deles Tamas é caracterizado por ilusão espiritual, Rajas incita os homens à ação, Sattva é de grande excelência, e por causa disso, é citado como o maior deles. Está muito sob a influência da ignorância espiritual aquele que é tolo, insensato e dado a sonhar, que é preguiçoso, não ativo e dominado por raiva e arrogância, é considerado como estando sob a influência de Tamas. E, ó Rishi Brahmani, aquele homem excelente que é agradável em palavras, pensativo, livre de inveja, diligente em ação por um desejo ávido de colher seus frutos, e de temperamento quente, é considerado como estando sob a influência de Rajas. E aquele que é resoluto, paciente, não sujeito à raiva, livre de malícia, e não é habilidoso em ação por falta de um desejo egoísta de colher seus frutos, sábio e indulgente, é citado como estando sob a influência de Sattva. Quando um homem dotado da qualidade de Sattva é influenciado pela mundanidade, ele sofre de tristeza, mas ele odeia a mundanidade quando percebe o seu total significado. E então um sentimento de indiferença pelos assuntos mundanos começa a influenciá-lo. E então o seu orgulho diminui, e a retidão se torna mais proeminente, e seus sentimentos morais conflitantes são reconciliados. E então autodomínio em qualquer questão se torna desnecessário. Um homem, ó Brahmani, pode ser nascido na casta Sudra, mas se for possuidor de boas qualidades ele pode alcançar a condição de Vaisya e da mesma maneira a de um Kshatriya, e se for firme em retidão ele pode, até se tornar um Brahmani. Eu descrevi para ti essas virtudes, o que mais tu desejas aprender? Capítulo 212. Fogos vitais, Prana. O Brahmani perguntou: como é que o fogo, força vital em combinação com o elemento terrestre matéria, se torna a habitação corpórea das criaturas vivas, e como o ar vital, de acordo com a natureza de seu assento os músculos e nervos excita a ação à estrutura corpórea? Markandeya disse: essa pergunta, ó Yudhishthira, tendo sido feita pelo Brahmani ao caçador, o último, em resposta, falou aquele Brahmani de grande mente. O caçador disse: o espírito vital, se manifestado no assento da consciência causa a ação da estrutura corpórea. E a alma estando presente em ambos age através deles. O passado, o presente e o futuro estão inseparavelmente associados à alma. E ela é a maior das posses de uma criatura, ela tem a essência do Espírito Supremo e nós a adoramos. Ela é o princípio animante de todas as criaturas, e é o eterno Purusha Espírito. Ela é grandiosa e é a inteligência e o ego, e é o assento subjetivo das várias propriedades dos elementos. Assim, enquanto localizada aqui na estrutura corpórea, ela é sustentada em todas as suas relações externas ou internas com a matéria ou mente pelo ar sutil etéreo chamado prana, e depois disso, cada criatura segue o seu próprio caminho pela ação de outro ar sutil chamado samana. E esse último, se transformando no ar apana, e sustentado pelo alto do estômago, carrega a matéria refúgio do corpo, urina e fezes para os rins e intestinos.
Esse mesmo ar está presente nos 3 elementos de esforço, empenho e poder, e nessa condição ele é chamado de ar Udana pelas pessoas versadas em ciência física, e quando se manifesta por sua presença em todos os pontos de junção do sistema humano, ele é conhecido pelo nome de Viana. E o calor interno é difundido através de todos os tecidos do nosso sistema e, sustentado por esses tipos de ar, ele transforma o nosso alimento e os tecidos e os líquidos orgânicos do nosso sistema. E pela colisão de prana e outros ares, uma reação-combinação segue, e o calor assim gerado é conhecido como o calor interno do sistema humano que causa a digestão do nosso alimento. Os ares prana e apana estão interpostos dentro dos ares samana e udana. E o calor gerado por sua união causa o crescimento do corpo composto das 7 substâncias, ossos, músculos, etc. E aquela porção de sua base que se estende até o reto é chamada apana, e daquelas artérias se eleva nos 5 ares prana, etc. O ar prana, influenciado pelo calor, colide contra a extremidade da região apana e então, recuando, ele reage no calor. Acima do umbigo está a região de comida não digerida e abaixo deste a região da digestão. E o prana e todos os outros ares do sistema estão assentados no umbigo. As artérias saindo do coração correm para cima e para baixo, como também em direções oblíquas. Elas carregam a melhor essência do nosso alimento, e são influenciadas pelos 10 ares prana. Esse é o caminho pelo qual os yogis pacientes que têm vencido todas as dificuldades e que observam as coisas com uma visão imparcial e justa, com suas almas estabelecidas no cérebro, encontram o Espírito Supremo. Os ares prana e apana estão assim presentes no corpo de todas as criaturas. Saibas que o espírito está incorporado em disfarce corpóreo, nas 11 condições alotrópicas do sistema animal, e que embora eterno, o seu estado normal é aparentemente modificado por seus acompanhamentos, assim como o fogo purificado em seu cadinho, eterno, ainda assim com seu rumo alterado por seus arredores, e que a coisa divina que está relacionada ao corpo está associada ao último da mesma maneira que uma gota de água à superfície lisa de uma folha de lótus sobre a qual ela rola. Saibas que Sattva, Rajas e Tamas são os atributos de toda a vida e que a vida é o atributo do Espírito, e que o último além disso é um atributo do Espírito Supremo. A matéria inerte e impassível é o assento do princípio vivo, o qual é ativo em si mesmo e induz atividade em outros. Aquela coisa pela qual os 7 mundos são incitados à ação é chamada de a mais sublime por homens de grande discernimento espiritual. Assim em todos esses elementos, o Espírito Eterno não mostra a si mesmo, mas é percebido pelos eruditos em ciência espiritual por causa da sua percepção elevada e aguçada. Uma pessoa de mente pura, pela purificação de seu coração, é capaz de destruir os efeitos bons e maus das suas ações e obter beatitude eterna pela iluminação do seu espírito interno. Aquele estado de paz e purificação do coração é comparado ao estado de uma pessoa que em um estado de espírito alegre dorme profundamente, ou ao brilho de uma lâmpada preparada por uma mão habilidosa. Tal pessoa de mente pura, vivendo de dieta parca, percebe o Espírito Supremo refletido no seu próprio, e por praticar a concentração da mente ao anoitecer, e em poucas horas da noite ela contempla o Espírito Supremo que não tem atributos, na luz do seu coração, brilhando como uma lâmpada deslumbrante, e assim ela alcança a salvação. Avareza e raiva devem ser subjugadas por todos os meios, pois esse ato constitui a virtude mais sagrada que as pessoas podem praticar e é considerado como os meios pelos quais os homens podem atravessar para o outro lado deste mar de aflições e incômodos. Um homem deve proteger sua retidão de ser vencida pelas más consequências da raiva, suas virtudes dos efeitos do orgulho, sua erudição dos efeitos da vaidade, e o seu próprio espírito da ilusão. A calma é a melhor das virtudes, e a paciência é o melhor dos poderes. O conhecimento da nossa natureza espiritual é o melhor de todos os conhecimentos, e a veracidade é a melhor de todas as obrigações religiosas.
Dizer a verdade é bom, e o conhecimento da verdade pode também ser bom, mas o que leva ao maior bem de todas as criaturas é conhecido como a verdade mais elevada. Aquele cujas ações são realizadas não com o objetivo de assegurar alguma recompensa ou bênção, que tem sacrificado tudo às exigências da sua renúncia, é um verdadeiro sannyasi e é realmente sábio. E como a comunhão com Brahma não pode ser ensinada a nós, nem pelo nosso preceptor espiritual, pois ele só nos dá um indício do mistério, a renúncia ao mundo material é chamada de yoga. Nós não devemos fazer mal para nenhuma criatura e devemos viver em termos de amizade com todos, e nesta nossa existência atual, nós não devemos nos vingar em nenhuma criatura. Abnegação, paz mental, renúncia à esperança, e equanimidade, esses são os caminhos pelos quais a iluminação espiritual sempre pode ser assegurada, e o conhecimento do eu da sua própria natureza espiritual é o melhor de todos os conhecimentos. Neste mundo assim como no próximo, renunciando a todos os desejos mundanos e assumindo uma indiferença estoica, na qual todo o sofrimento cessa, as pessoas devem cumprir os seus deveres religiosos com a ajuda da sua inteligência. O Munix deseja obter moksha salvação, a qual é muito difícil de alcançar, deve ser constante em austeridades, paciente, autocontrolado, e deve abandonar aquele apego veemente que o ata às coisas desta terra. Eles chamam esses de atributos do Espírito Supremo. Os gunas, qualidades ou atributos dos quais nós somos conscientes, se reduzem a gunas não gunas nele. Ele não é limitado por nada, e é perceptível somente pela expansão e desenvolvimento da nossa visão espiritual. Logo que a ilusão da ignorância é dissipada, essa beatitude suprema perfeita é alcançada. Por abandonar os objetos de prazer e dor, e por renunciar aos sentimentos que o atam às coisas desta terra, um homem pode alcançar Brahma, Espírito Supremo ou salvação. Ó bom Brahmane, eu agora expliquei brevemente tudo isso para ti, como eu ouvi. O que mais tu desejas saber?